Muito bonita, muito bonita. À noite a gente canta com mais fervor. Mas, irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Deixe-me ler com os amados irmãos os versos 27, 28 até o 29. A cura do endemoniado de Gerazeno. Em outras traduções, Gadareno, mas a melhor tradução é Gerazeno. Logo ao desembarcar, Jesus veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. O demônio se prostra diante dele, de Jesus, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Eu quero ler com você ainda Tiago, capítulo 2, verso de número 19. O texto sagrado diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até o diabo, até os demônios creem e estremecem. Tiago faz uma pergunta: você crê que Deus é um? Que só existe um Deus? Você faz bem isso, porque até os demônios creem e estremecem. Eu quero tratar com vocês, amados irmãos, à luz desses dois textos, fazendo uma pergunta: qual a diferença entre a nossa religiosidade e a religiosidade dos demônios? A pergunta parece retórica, mas não é. A resposta não é tão simples. O puritano e considerado o maior teólogo que pisou em terra americana, Jonathan Edwards, disse que mesmo o diabo e seus demônios podem demonstrar atitudes religiosas e fazer o que é certo de maneira superficial, e mesmo assim rejeitam a Jesus. Mas, irmãos, a religiosidade dos demônios pode deixar alguns que se dizem crentes estupefatos. A religiosidade dos demônios pode deixar alguns que se dizem crentes em estado de absoluta perplexidade. Ou ainda, a religiosidade de demônios pode deixar alguns que se dizem crentes envergonhados com as suas próprias atitudes religiosas e, pasmem, que sequer chega perto da religiosidade dos demônios. Parece que algumas das minhas palavras iniciais podem tê-lo chocado, e eu espero que sim,
Porque eu quero lhes mostrar algumas características da religiosidade dos demônios. A primeira delas é que os demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Os demônios não têm dúvida alguma de que Jesus é o Filho de Deus. O conceito que os demônios têm acerca de Jesus é o mais elevado que você possa imaginar. O texto diz ainda: sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos 1, verso 24. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Sabe quem está dizendo isso? Não é um pastor, não é um ministro da TIB, não é um pastor. Quem está dizendo isso é um demônio. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Por meio de uma jovem possessa lá na cidade de Filipos, no episódio que está narrado por Lucas também, lá em Atos 16, verso de número 17. Os filhos de Cefas, eles querem exorcizar um demônio. E o demônio vai dizer para eles, os 7, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, mas vocês são anônimos, vocês não fazem diferença alguma no mundo espiritual. E diz o texto, que eles levaram uma surra de demônios. O que eu quero dizer com tudo isso, amados irmãos, é que quando nós comparamos esse traço da religiosidade dos demônios com alguns crentes, nós entramos em estado de choque. Porque alguns já não têm tanta convicção de que Jesus é o Santo de Deus, porque se tivessem convicção, não viveriam mergulhados na podridão do pecado. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Nós sabemos quem tu és, o Filho do Deus Altíssimo. Chega a ser desesperador saber que alguns crentes recebem, e tem um moço, que eu tenho pedido misericórdia da parte do Senhor, ele tem ganhado milhões de seguidores crentes, fazendo chacota com a igreja, fazendo chacota com pastores, fazendo chacota com Cristo. Nesse particular, a religiosidade de alguns demônios fazem alguns que se dizem crentes corar de vergonha. Mas ainda há uma outra característica, e agora eu avoco Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um? Que não são deuses? Fazes bem. Até os demônios creem que há um só Deus, e isso leva-os a estremecerem. O diabo não é politeísta. O que é isso, pastor? O diabo não crê em deuses. O diabo é apenas crê
num só Deus. Ele não é politeísta, ele não acredita em vários deuses. O diabo e seus demônios sabem que há um só Deus, e não deuses. Tomei conhecimento recentemente de alguém que um dia professou Jesus como único suficiente Salvador e desceu às águas. Depois saiu da igreja, abandonou a igreja, trafegou por terreiros de macumba e hoje, militante de seitas orientais e já desiludido, está em busca de uma outra concepção ou cosmovisão religiosa. O diabo, ele não é politeísta. O diabo é teísta. Ele acredita num só Deus. Se alguns crentes de fato acreditassem só no Deus único e verdadeiro, não andariam à procura de agradar senão o próprio Deus. Ainda em Tiago 2,19, o diabo e seus demônios creem em Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Amados irmãos, o que você vê aqui é que os demônios creem. O problema é que a crença dos demônios não é salvífica, porque um demônio nunca poderá ser salvo. E isso deixa alguns de nós corados de vergonha, porque o Cristo que morreu na cruz do Calvário foi para nos salvar. E alguns estão deixando de acreditar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, que Ele é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Não há uma partícula no universo que esteja fora do controle de Deus. Mas às vezes por causa de uma topada, nós nos desesperamos e deixamos de acreditar em Deus. O diabo não se perde em filosofias e teorias, em ideologias discutindo se Deus existe ou não. São inúmeros os livros, tanto no mundo secular como no mundo evangelical, de livros escritos por pessoas gabaritadas, provando que Deus, ou tentando provar que Deus existe. O diabo não perde seu tempo com isso, porque ele sabe que existe um só Deus. Não por menos que 80% dos nossos jovens, quando entram nas universidades, abandonam a igreja e entram numa crise existencial a ponto de não mais acreditar em Deus, porque são engolidos por ateístas, ateus de quinta categoria. A religiosidade dos demônios não se perde em buscas de teorias, cosmovisões, filosofias, buscando provar a existência de Deus. Eles simplesmente sabem que Deus existe. Quando eu olho para Lucas 8, verso de número 28, diz o texto sagrado que o demônio, e que depois o Senhor vai perguntar qual o teu nome, ele vai dizer legião. No mínimo 6.000 demônios se prostram diante do Cristo, o Filho de Deus.
Note-se esse traço da religiosidade de demônios, não é para fazer alguns de nós corarem que estão entrando na casa do Senhor como se estivessem entrando em botequins, em botecos. Note-se a religiosidade dos demônios não é capaz de nos deixar em estado de perplexidade, que quando o pastor está pregando, há uma movimentação terrível, como se quem estivesse aqui fosse um Deus qualquer. Diz o texto sagrado que os demônios, uma legião, se prostra aos pés de Jesus. Os demônios reconhecem a soberania e a majestade de Jesus. Tão diferente de alguns de nós, que fazem da igreja o lugar onde o Senhor está, um lugar comum e qualquer. Prostrou-se diante dele, verso 28 do capítulo de número 8. Mas há um outro traço, ainda no capítulo 8, verso 28 de Lucas. Rogo-te, sabe o que é rogar? Orar, suplicar. Eu peço ao único que tem poder para autorizar, e eu não faço nada sem a autorização do Senhor. Eu rogo-te, os demônios orando, eu rogo-te que não me atormentes. Só, amados irmãos, nesta narrativa, complementando no verso 32, 31 e 32, só nessa narrativa, os demônios vão orar 3 vezes, vão rogar, vão suplicar 3 vezes. Rogaram para não serem atormentados, rogaram para não irem para o abismo, e rogaram para que lhes permitissem entrar nos porcos. Pastor, o que o senhor quer dizer? É que a espiritualidade dos demônios pode deixar alguns que não oram mais rubros de vergonha. Os cultos menos frequentados nas igrejas em todo o mundo, exceto na Coreia do Sul, são os chamados cultos de oração. Se nós crêssemos no poder da oração, como alguns destes demônios, numa só narrativa, pedem 3 vezes ao único capaz de lhes atender, nós mudaríamos nossa agenda de oração. Verso de número 28 do capítulo 8. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Jesus, filho do Elohim, Elion, o Senhor dos altos, que habita no mais sublime, na mais sublime das alturas. Como diz o salmista, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. O Deus Elion, o Deus Altíssimo. Sabe o que é isso? Expressões de um louvor que só pode ser atribuído a Deus. É desesperador, às vezes, a gente vê aqui num momento de adoração comunitária, o ministério de louvor e a igreja em uníssono, e alguns
emudecidos, sem expressão nenhuma de adoração, sem reconhecimento de que nós estamos adorando ao único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os demônios, diz o texto sagrado, tremem diante do Senhor e do destino que lhes está assegurado. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Crês tu que há um Deus só? Fazes bem. Até o diabo crê, os demônios creem e estremecem. Os demônios tremem, amados irmãos, porque sabem que existe um inferno preparado para eles. O diabo treme porque sabe que existe uma eternidade de sofrimento, de prisões, de cadeias eternas, preparada para ele, para os seus demônios e para aqueles que não aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador. Tremem. Nas nossas igrejas não falamos mais de inferno. Se chacota de inferno. Rob Mel, pastor batista, escreveu um livro recentemente, O Amor Vence. Eu li o livro. Rob Mel Batista escreveu dizendo: esquece esse negócio de inferno, porque Deus é amor e no final vai dar tudo certo e todos serão salvos. Dito de outra maneira, ele crê na universalização da salvação. Não existe inferno, porque Deus é amor. O diabo não brinca com isso, não filosofa com o inferno. Ele treme. Eles sabem que o inferno é real e foi preparado para eles, como diz o próprio Cristo em Mateus capítulo 25, verso de número 41. Mas, amados irmãos, é possível que alguns estejam pensando: pastor, mas os demônios sabem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios não são politeístas, eles são teístas. O diabo e seus demônios creem. O diabo e seus demônios se prostram em adoração a Cristo, reconhecendo-o como soberano e majestoso. Os demônios até oram e pedem, porque sabem que só Jesus pode lhes dar o que eles nunca poderiam fazer sem Cristo autorizar. Os demônios, eles usam expressões honrosas de louvor a Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios, pastor, sabem que o inferno é real. Eles tremem. E alguém pode estar dizendo: por que eles não são salvos? E qual é a diferença da religiosidade deles para mim e para nós? Primeiro, amados irmãos, é que a religiosidade dos demônios, ela é apenas cognitiva e não salvífica. O que é isso, pastor? Eles compreendem no mundo cognitivo dos seus pensamentos, das suas razões, das suas conjugações. Ele é um ser inteligentíssimo. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe do destino dele. Ele sabe que seu destino jamais e nunca será mudado. Diferente de você. Portanto, amados irmãos, sendo um ser espiritual, portanto religioso, o diabo não pode ser salvo, porque sua sentença eterna já está
determinada, como está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9 e 12. A sua sentença já está decretada. Nós somos seres religiosos e espirituais. O autor do livro de Eclesiastes diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. A eternidade já foi colocada em os nossos corações. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança no sentido de sermos seres racionais, emocionais, sociais e, acima de tudo, espirituais. Deus é espírito, é uma das declarações de Deus é na Bíblia. Deus é amor, Deus é luz. Deus é espírito. Portanto, amados irmãos, nós precisamos entender que a religiosidade dos demônios, ela é apenas cognitiva e nunca e jamais será salvífica. Como a criança pergunta: pastor, mamãe ou titia, por que Deus não salva o diabo e toda essa bagunça está resolvida? Por causa do pecado, amados irmãos, nossa condição natural já é de condenação. João 3,18 diz que aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado, ponto. Mas o que nos deixa em estado de perplexidade é que os demônios creem, mas não é uma crença salvífica, e nós podemos crer para sermos salvos, mas nos inferiorizamos neste aspecto aos demônios. Assim, diferente do diabo e seus demônios, nós podemos, pela fé em Cristo Jesus, temos a redenção, a expiação, a cobertura do sangue de Jesus e a justificação, quando os nossos pecados são tributados na conta de Cristo, e nisso a cédula é rasgada e nós deixamos de dever ao Senhor. Expiação e justificação. O trabalho do diabo é apenas nos manter em condição em que nós já nos encontramos de condenados. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Qual é toda a motivação do diabo e seus demônios? Te manter na condição que você já nasceu caído. Nós somos adâmicos de natureza. Tudo que o diabo e seus demônios conspiram e fazem é para que você se mantenha exatamente na condição em que você nasceu, de caído, de condenado, de perdido, de morto. Como diz Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, nós nascemos em pecado, nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Pastor, e o que o diabo faz com aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus? Inibi-los, aprisioná-los, restringi-los, de modo que eles não brilhem, de modo que eles não façam diferença. Ele não pode mais retirar os seus nomes do livro da vida, mas impedindo você de ser um crente real, verdadeiro, um crente que testifica de Jesus, para que você não influencie os que te cercam, e estes venham a testemunhar que Jesus é real, verdadeiro. Toda a ação do diabo, se pudéssemos consolidar em apenas duas grandes ações: manter o homem no estado em que ele se encontra, condenado, e segundo, os que já creem não são mais condenados, e torná-los comuns, absolutamente comuns.
O que ele precisa é nos manter aprisionados no pecado como nascemos. 1 de Timóteo 3,17, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que o diabo tem um laço. 1 de Timóteo 3,17. Ele quer te laçar. E ele vai usar esses laços, e ele é muito inteligente. E os seus laços são multiformes. São laços de poder, são os laços de prostituição, são laços relacionais, são laços de todas as formas e todas as maneiras. Mas Paulo diz ainda, para fazer a sua vontade. Ele quer te laçar, 1 Timóteo 3,17. Para você fazer a vontade dele, capítulo 2, verso 26 de 2 Timóteo. Porque fazendo a vontade dele, você estará indo na contramão da vontade do Senhor. Lembra de Pedro? Jesus está indo para Jerusalém, para ser morto, crucificado. Pedro então vem ao encontro de Jesus e diz, não, Jesus, não faças isso contigo, não faça isso, não vá para Jerusalém, não morra. Jesus olha não para Pedro, para quem está por detrás de Pedro e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, para deixar um princípio para mim e para você. Todas as vezes que nós estamos indo na contramão da vontade de Deus, quem está por detrás não é tua mulher, não é tua filha, não são os teus amigos, não são o que os olhos veem, não é o palpável, não é o tangível. Quem está por detrás é o diabo, são os demônios. Todas as vezes que alguém estiver fazendo algo de qualquer natureza contrária à vontade de Deus, há um laço preparado, e a Bíblia chama isso de laço do passarinheiro. Laçou, está preso, vai fazer a minha vontade. E qual é a vontade do diabo? Aquilo que é contrário à vontade de Deus. Simples assim, pastor? Simples assim. Amados irmãos, tudo que o diabo faz é para desconstruir a imagem de Deus, é para caricaturar Deus, é para esconder o amor de Deus. Por isso que os que são salvos, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está derramado em os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo que o diabo faz é para esconder este amor de um pai que fez tudo para te chamar de filho, para te tirar do estado de condenação, para te chamar de filho, para te levar não para o lugar que ele preparou para o diabo e seus demônios, mas para ir para onde Jesus diz, eu estou indo preparar-vos lugar, para estarmos com Jesus, com o Pai, com aqueles que não foram laçados, que não estão fazendo a vontade do diabo, que compreenderam o grande amor de Deus, e se renderam, de maneira não só cognitiva, mas salvífica, diante de Jesus. Mas, irmãos, eu quero concluir fazendo uma pergunta e ela servirá de base para a gente orar. A diferença na tua religiosidade e a dos demônios? Para isso você precisa trazer de volta o que falamos. Você tem reconhecido Jesus como Filho do Deus Altíssimo? Você tem crido em toda e qualquer situação que Deus é Deus e só há um Deus, o Mamon não é Deus,
O poder não é Deus. Você sabe que Deus é o único capaz de tirá-lo do estado de condenação. O diabo sabe que isso não pode acontecer com ele. Mas lá em Atos capítulo 4, verso 12, é dito que só por meio de Jesus Cristo, nosso eterno mediador, nós podemos chegar ao Senhor. Ninguém pode ser salvo senão por meio da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. A tua religiosidade tem te levado a se prostrar diante do Senhor, ou diante dos momentos de adoração, a igreja passou a ser um lugar comum. Deus já me deu alguns privilégios na vida, e alguns desses privilégios, foi estar diante de alguns dos homens mais poderosos do planeta. E algumas vezes, quando vi alguns chefes de Estado adentrando a um lugar, as pessoas se levantando, nenhum barulho, nada, um silêncio reverente, ninguém ousa sair, mas diante do El Elyon, o Deus Altíssimo, a quem os diabos creem e estremecem, nós passeamos, gritamos, brincamos, mandamos WhatsApp, acessamos as redes, né? É lugar comum. Nossa religiosidade, amados irmãos, tem nos levado a orar, a acreditar que a oração pode mudar a nossa história, que só Jesus tem poder de nos dar o que ninguém pode nos dar. Os demônios sabem disso. As nossas expressões de honra a Deus e a Cristo, pelo menos se assemelham a Ele. A que essa legião de demônios fez, se prostrando aos pés do Cristo, reconhecendo como aquele que tem poder para mandá-los para onde quiser, aquele que tem as chaves do inferno na mão. Nossa religiosidade tem nos levado a uma convicção plena do nosso destino. Sabe, irmãos, eu estou convicto de que, se de fato nossa religiosidade soubesse do destino daqueles que morrerão sem Cristo, será um banimento completo da presença de Deus, dores excruciantes, que todos os sentidos estarão sendo mantidos, de que essas pessoas estarão na companhia do diabo e dos seus demônios e das miríades e miríades de demônios pelos séculos dos séculos. Nós não viríamos tão tranquilos para a igreja, sabendo que os nossos filhos estão em casa depois de uma noitada de maratonar séries como Lúcifer. Nós não viríamos para a igreja tão tranquilos, sabendo que os nossos cônjuges poderão ir para esse lugar. A diferença da nossa religiosidade: o diabo não pode, com seus demônios, mudar a sua natureza, porque, como diz lá em 1 de João 3,18, o diabo não pode mudar porque ele peca desde o princípio. Ele não pode mudar, é sua natureza. Mas 1 de Pedro diz que Deus nos deu uma natureza divina.
Deus não só nos transforma, mas nos dá uma natureza não mais caída, mas uma natureza divina. O diabo não. Diz a palavra que ele peca desde o início. Ele é pecador, ele é mentiroso, ele não pode mudar mais a sua natureza. Ele é pecador, 1 de João 3,8. Ele peca desde o princípio. Mas Jesus veio, como diz o próprio João, para desfazer as obras do diabo. Você pode mudar. A tua religiosidade pode mudar. E a religiosidade dos demônios pode nos levar a pensar muito como estamos vivendo esse cristianismo superficial, rasteiro, pueril. Um cristianismo que não faz mais diferença onde passamos, onde as pessoas não conseguem mais sentir o cheiro de Cristo em nós, onde a igreja passou a ser um lugar comum, onde a mensagem da palavra salvífica foi transformada por palavras de autoajuda, onde pecadores estão buscando igrejas não para terem seus pecados perdoados por meio da palavra, mas para terem suas consciências atenuadas por pastores que estão mais interessados em afagar ego de pecador. Mas enquanto existir a igreja do Cristo, sempre haverá um remanescente fiel. E eu espero em nome de Jesus que você faça parte deste remanescente fiel. Amém, irmãos? Se coloquem em pé, nós vamos orar ao Senhor. Hoje à noite eu completo esta mensagem. Talvez faz muito tempo que você não ouça uma mensagem sobre o inferno. E hoje à noite eu convido você a vir preparado para ouvir